Quais são os principais problemas que encontramos num apartamento de reforma antiga? Um dos principais problemas que encontramos em apartamento antigo são as tubulações hidráulicas. Aqui nesse apartamento, um apartamento aqui no Jardim Paulista, próximo aqui da região de Pinheiros. Geralmente essa região tem apartamentos muito antigos aqui na região de São Paulo. E temos aqui tubulações de ferro, tubulações de cobre, tubulações de exaustão do condomínio, que hoje isso não é comum ter em apartamentos. E hoje a gente tem também aqui, nesses apartamentos antigos, a gente tem caixão perdido. Então antigamente o pessoal fazia um espaço, tipo um bolsão, onde faziam todas as tubulações hidráulicas. E hoje a gente utiliza através de shaft, a gente utiliza através do teto de apartamentos para fazer essas tubulações. Então fica muito mais fácil para a gente acessar. Para a gente acessar algo nesse sentido, a gente tem que quebrar. E aí fica bem complicado. O segundo problema mais comum é a identificação de pilares e vigas no apartamento antigo. Então, como eu disse a vocês, é muito difícil a gente encontrar plantas elétricas e hidráulicas em apartamentos antigos. Então, ao longo da demolição, é necessário fazer algumas inspeções, como vocês podem ver aqui nessa parede. Então, aqui nós temos um pilar, e olha o tamanho desse pilar, tem mais ou menos 1,20 m de distância esse pilar aqui, e ele é bem espesso, tá? Como vocês podem ver aqui pela lateral. Então aqui no momento nós tínhamos uma parede que ela ia basicamente até o final. E a gente fez a demolição e a gente não sabia exatamente onde estava esse pilar. Então ao longo da obra você vai fazendo essas inspeções. E o projeto arquitetônico desse apartamento, ele vai sendo moldado também ao longo da obra. Outro problema muito comum. Dependendo do tanto de modificação que você for fazer no apartamento antigo, geralmente você não tem planta elétrica, você não tem planta hidráulica. Então esse é o principal problema que nós temos geralmente em apartamentos antigos. Então nesse caso aqui, nesse apartamento, a gente teve um problema com a entrada de água do apartamento. E é exatamente essa entrada aqui. Então é uma tubulação com um diâmetro diferente, então a gente teve que ir procurar essa tubulação num depósito específico. E toda a entrada de água do apartamento, ela vem por aqui. Então nós tínhamos aqui basicamente uma parede que ela foi demolida, que a gente vai fazer um acesso de uma porta para a lavanderia que nós temos hoje, e a gente acabou acertando essa tubulação. E aí o apartamento ele não tem registro, então a gente teve que fechar todos os apartamentos que tem esse final, que é basicamente o final 1. Então fechamos todo o condomínio para a gente conseguir fazer o fechamento da água. Terceiro ponto muito comum, geralmente nos apartamentos antigos o pessoal tinha o costume de ter esse revestimento que vocês estão vendo aqui, que é um revestimento amadeirado e ele é taco. Então dá para ver, tá um pouco escuro, mas dá para ver em toda essa região. E antigamente o pessoal não removia esse taco, eles só faziam um piso acima desse taco. Então aqui, nesse apartamento em específico, a gente tinha 3 pisos. O taco, um laminado em cima desse taco e um laminado em cima do laminado. Então tinha uns 3 pisos. Tá? Então a gente fez a remoção de um laminado, estamos fazendo a remoção desse laminado. E aí o cliente ele vai optar por restaurar esse taco aqui. E é sim possível restaurar um piso amadeirado desse. Tem que fazer todo um processo de lixamento, tem todo um processo de preparação para chegar na tonalidade correta do jeito que o cliente quer. A quarta dica e última, tenha um bom relacionamento com sindicância do condomínio, administração do condomínio, porque eles podem te assessorar muito ao longo da obra. Às vezes pode acontecer alguma complicação em alguma coisa e eles podem acabar te assessorando. Então tenha sempre um bom relacionamento com o zelador, com o síndico, com a própria portaria, às vezes no recebimento de material. Isso facilita muito na hora de você executar a sua obra. Dica extra: quando você for fazer uma reforma de um apartamento antigo, toma muito cuidado. Faça primeiro a demolição. Quebre primeiro tudo, identifique onde estão todos os pilares, onde tem as vigas, porque às vezes você pode acabar se frustrando por alguma questão que você acabou decidindo inicialmente, e aí ao longo da obra você vai, na hora da demolição, você vai perceber que algo que você queria muito não era possível. Então a dica que eu dou para vocês é: demole primeiro o apartamento, dá uma olhada geral em tudo, vê onde tem pilares, onde tem vigas, quais são os distanciamentos entre teto, se tem algum rebaixo diferente ou algo nesse sentido. E aí você vai conseguir definir seu projeto em cima da demolição e não em cima do que você está vendo aqui no apartamento enquanto ele ainda está pronto. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo que está pensando em reformar um apartamento antigo como esse e mostra para ele todas essas dicas e com certeza ele vai sair
muito melhor na obra dele.